Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda, mas podem me chamar de Ma ou Duda, como vocês quiserem. E hoje eu vou falar do livro Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Eu não sei falar o nome dele, e é isso aí. Bom, essa história se passa no início do século XXI, mais ou menos, então é como se fosse agora, né? Só que numa sociedade totalmente diferente da nossa. Uma das coisas que é mais importante, né, no livro é que a sociedade proibiu os livros. Então, pra quem não conhece a história do livro e sabe, na verdade, sabe um pouquinho só, deve pensar que é o governo que proibiu os livros. Mas foi a própria população que desistiu dos livros, que achou que eles eram a grande causa da perturbação social e resolveu acabar com eles para não fazer a população sofrer. E o nosso protagonista é o Montag. Eu não sei falar o nome dele, então desculpa se eu estiver falando errado. E ele é bombeiro. Só que os bombeiros aqui são totalmente diferentes do da história. Porque no nosso mundo, eles têm uma das funções deles é apagar incêndios, certo? Então, na história, eles não apagam incêndios. Eles são a causa, eles começam os incêndios. Porque eles precisam tacar fogo nos livros. Essa é a principal função deles. E o que acontece? Se você tem um vizinho e tal, aí você acha que ele tem livros em casa, você vai lá e denuncia ele pros bombeiros, aí os bombeiros vão na casa do vizinho lá, e se eles acharem os livros, eles vão queimar todos. É exatamente isso. E é muito triste, né? Fazer o quê? Mas, voltando ao nosso protagonista, ele, assim, aí começa a parte principal da história, quando ele conhece a Clarice, que é uma adolescente, eu acho que ela tem 17 anos, se não me engano. E ela começa a conversar com ele, ela começa a puxar assunto com ele. E isso é muito incomum para aquela sociedade, porque as pessoas, elas não perguntam sobre as outras, elas não falam coisas básicas, assim, tipo, perguntar como é que tá o clima, sabe? Você não vai chegar e falar, nossa, uma borboletinha, tá chovendo, alguma coisa assim, sabe? E ela começa a fazer isso. E também ela começa a perguntar sobre a vida dele. E ele acha isso muito estranho, sabe? Ele fica assim, caraca, que garota esquisita. Só que ele acaba gostando dela, né? Então ele se torna amigo dela, ele sempre conversa com ela e sempre quer conversar com ela. Mas ela acaba despertando nele essa curiosidade do porquê os livros são queimados. Então, e também fica assim, por que as pessoas não conversam, sabe? Por que elas não falam sobre coisas básicas, assim, da vida? E ele começa a se perguntar muito sobre isso. O que acontece? As pessoas nessa história, a maior parte vive sempre dopada, sempre consomem calmantes, então é muito fácil você ver uma pessoa que acabou de desmaiar por exagerar na quantidade de calmante. Mas, então, além disso, essas pessoas, elas consomem muita televisão, então... Só que assim, o problema não é você ver televisão, ficar vendo televisão o tempo todo, porque você pode muito bem assistir uma série e sair e terminar a série conhecendo algum caso muito importante da história. Mas esses programas que passam na história são totalmente sem conteúdo. Não tem uma história mesmo pra ser seguida, sabe? É difícil explicar, não tem bagagem as novelas. E essas pessoas acabam ficando hipnotizadas por essas telas gigantes e acabam preferindo elas do que as próprias pessoas, sabe? Que estão do lado dela. Mas aí o Montag, ele começa a ficar um pouco diferente em relação a isso, né? Ele fica tentando... Ele não entende direito, tanto é que tem uma parte do livro que ele encontra a esposa dele desmaiada no chão, sabe? Por causa dos calmantes e tal. E ele vai lá, chama o povo pra poder fazer a limpeza no estômago dela e tal, essas coisas todas. E quando ela acorda no dia seguinte, ela não se importa, sabe? Ele conta pra ela o que aconteceu e ela, sabe, ela tá nem aí pro que aconteceu, ela só quer voltar a ver televisão. Então ele fica assim, gente, como isso é possível? Ela quase morreu. Mas
Uma das principais críticas seria a alienação, porque essas pessoas elas estão tão acostumadas a escapar da realidade que isso é normal, sabe? Então elas, sabe, é como se você tivesse desligado a sua humanidade e virasse um robô. Então essas pessoas elas não fazem nada, elas não se importam com nada e é isso aí, vida que segue, tá tudo certo, sabe? É tipo isso. Mas além disso, tem também aquela parte do governo, sabe? Que você pode achar que o governo que começou com isso, mas na verdade a própria população quis isso. Então é bem estranho, né? Você pensar que a sociedade ela quis banir algo só porque acharam que ia perturbar, sabe? Tipo, os livros eles fazem você se divertir, fazem você se emocionar, fazem você ficar curioso, sabe? Procurar conhecimento. E não é uma coisa ruim, sabe? Até mesmo você ficar triste, você chorar e tal, é uma coisa boa porque são sentimentos e isso não faz mal pra você. Então, sabe, o jeito que essa população pensa é muito diferente da gente. Mas o que eu vou falar agora é spoiler, então se você não quiser ver, você pode pular pro minuto que eu vou deixar aqui. Ok, sei lá. E é isso aí. Foi? Pronto. Uma das coisas que eu mais gostei no livro foi o final. Porque no final, sabe, tem aquela coisa das pessoas que se reuniram ali por não concordar com a lei, contra os livros, né? A ideia que elas tiveram foi sensacional, sabe? Porque ao invés de você ficar com os livros que você quer e guardá-los, sabe? Você queima eles, só que antes disso você memoriza eles, então você se torna um livro. É como se eu falasse que eu sou o Fahrenheit 451, sabe? Então se alguém quiser escutar essa história, eu vou ter o trabalho de contar pra essa pessoa. E passar também de geração pra geração. Porque essas pessoas acreditavam que daqui a alguns anos, sabe, da história, isso ia acabar e a sociedade ia conseguir ver a importância dos livros e ia querer imprimi-los de novo. Então elas ficam pensando que elas poderiam escrevê-los de novo, sabe? E isso é muito legal. Até porque no livro até fala que é muito difícil você achar uma cópia da Bíblia. E você já parou pra pensar no como isso é estranho? Porque qualquer lugar tem a Bíblia, sabe? Você consegue encontrar a Bíblia em várias edições, em todos os lugares. Então imagina você não conseguir achar uma cópia. É muito, muito bizarro. Então essas pessoas, sabe, o trabalho que elas têm de memorizar um trabalho que teve tempo, sabe, pra ser escrito, é algo muito valioso, sabe? E é emocionante, porque as pessoas estão dedicando a sua vida para os livros, sabe? Bom, e uma coisa também para poder fechar esse vídeo que eu queria comentar é sobre esse filme do Truffaut. Gente, eu não sei falar o nome dele, é francês e eu não faço ideia porque eu não falo francês, mas se você souber como pronuncia direitinho, sabe? De uma forma que possa me ajudar, é só você comentar aí que eu vou adorar saber, porque eu adoro entender esses nomes. Mas, enfim. Esse livro aqui, ele é muito bom, sabe? Eu vi ele pela primeira vez quando eu era criança e meu pai que tinha colocado pra mim, sabe? Eu nem sabia que tinha livro ainda. Aí, tanto é que depois que eu descobri que tinha, eu fiquei muito curiosa pra ler. E eu posso dizer que esse foi o primeiro livro que eu consegui ler todo depois de ter visto a adaptação. Porque eu tenho um sério problema que se eu vejo um filme, sei lá, se eu vejo uma adaptação, eu não consigo ler o livro. Mas esse daí eu consegui. Mas, enfim, esse aqui foi o primeiro trabalho do diretor em inglês, com áudio original em inglês, então... Tanto é que ele até disse que ele prefere a versão dublada em francês, sabe? Então ele ficou, sabe? Essa não ficou tão boa porque tá em inglês. Eu não quero em inglês, eu quero em francês. Foi isso. E eu acho muito legal, tanto é que eu já vi esse filme umas 10 vezes na minha vida, ou mais, provavelmente foi mais. Mas é muito bom, eu recomendo muito se você não quiser ler o livro, ou então quiser ver algo sobre ele pra poder ver se você vai se interessar do livro, ver esse filme. Eu não vi a nova adaptação que teve, eu ainda tenho que ver, né? Então, se for legal, vocês podem me dizer aqui. E é isso. Eu recomendo muito, porque é muito top.
Na verdade, eu recomendo os dois, né? Tanto o livro como a adaptação. Então é isso. Eu falei coisas muito juntas e embaralhadas, mas eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado do vídeo. Então é isso. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Ah, e não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo se você gostou e ativar as notificações, porque me ajuda muito. E é isso aí, tchau, tchau. Gente, só uma coisinha que eu esqueci de falar pra vocês, que eu acho que seria legal. É que 451 é a temperatura em Fahrenheit que é onde os livros começam a queimar. Então, é muito importante pra história essa informação e me desculpa por não ter falado isso antes. Mas é isso aí, bye bye.